Mas vamos olhar os números aqui. Vamos olhar os númerozinhos dessas estatísticas de adoção. E depois a gente volta para discutir os outros tópicos, tá? Essa aqui é uma imagem divulgada pela Cardano Foundation no dia 16, né? Essa semana. Opa, essa semana não, na semana retrasada. E aí eles colocaram aqui, ó, houve um aumento, pessoal, comparado com 2021, tá? Aqui a gente está comparando 2022 com 2021. Houve um aumento de 192% na quantidade de tokens dentro da Cardano, né? Quase 200% de aumento da quantidade de tokens. Houve um aumento de 139% de transações. Aí eu pergunto para vocês, como é que é uma Ghost Chain se em 2022, em pleno bear market, ela dobra, triplica a quantidade de tokens, de transações, em relação ao ano que não tinha bear market em 2021. Um ano que estava todo mundo otimista e aí usando as blockchains. Ou seja, o mercado caiu, a Cardano continuou crescendo. O preço da Cardano caiu, a Cardano continuou tendo pessoas utilizando, holders utilizando. Vamos Sim. lá. 27% de aumento na quantidade de carteiras em stake. Ou seja, aumentou 27% a quantidade de delegadores na blockchain Cardano, pessoal. Em 2022, em pleno bear market. Um aumento de 47% na quantidade de carteiras. Tá? Um aumento de 394%, né? 4 vezes, pessoal, praticamente. Aumentou em 4 vezes a quantidade de contratos inteligentes na blockchain Cardano. Vamos recapitular. Contratos inteligentes foram lançados na Cardano em setembro de 2021, né? Então, quando o ano começou, os contratos inteligentes na Cardano tinham 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, tinham 3 meses de vida. E aí a gente teve um aumento e hoje a gente tem a quantidade de 4.445 contratos inteligentes. E tem um número, por exemplo, de quantos contratos inteligentes desse total são contratos inteligentes da versão 2, que teve o Red Fork Invest, que trouxe a versão 2 dos contratos inteligentes, né? Tornando as transações de contrato inteligente muito menores, muito mais com a taxa menor, aumentou a capacidade de processamento da rede com essa versão 2. Então aqui, ó, esse aqui é um outro gráfico, também do dia 16, tá? E aí mostra que 402 contratos inteligentes, desses 4.000... Ó, aqui era 4.445, né? Já tá 4.855, tá? 402 desses são já da versão 2, são contratos inteligentes novos, né? Aqui a policy. A policy, pessoal, é como se fosse o... Porque assim, na Cardano, os tokens e NFTs, eles não são vinculados a contrato inteligente. Eles são vinculados a scripts que rodam no ledger da blockchain, no coração da blockchain. Então, houve um aumento de 69% das policies, né? Ou seja, essas policies podem ser tokens ou NFTs. Vou dar um exemplo aqui. Cardano Aureus. Os NFTs do Cardano Aureus, aqueles 10 mil, eles estão em uma policy. Aí, por exemplo, as ilhas do Cardano Aureus é outra policy. Então, para cada policy dessa aqui, você multiplica pela quantidade de NFTs que vai ter naquela policy, entendeu? Por exemplo, quando você vai negociar um token na Cardano, como é que você sabe se aquele token é o oficial ou não? Pela policy. Então, a policy, ela é responsável por um token específico ou por um grupo de NFTs específicos de uma coleção, tá? Um aumento de 70%. Cara, véi, Maria Bosco, me ajudem. Quando eu vejo esses números, eu entendo que a Cardano ela continua desenvolvendo no bear market, ela continua entregando valor no bear market, ela continua crescendo no bear market, independente do preço. Porque o preço é uma informação de momento, é um dado de momento, né? É uma questão sistêmica da economia mundial, do momento que a gente está após Covid, né?
Eu acho que você falou isso com muita propriedade. Nós somos influenciados pelos outros mercados, porque a gente depende de dados econômicos para avançar ou não. E, infelizmente, apesar da gente estar no bear market, não está faltando dinheiro, não está faltando cientista, não está faltando nada. A Cardano continua produzindo, produzindo. Ninguém pode falar, a Cardano parou um dia, por uma hora, por um segundo. Isso ninguém pode falar. E os números falam por si só. Antigamente, a gente não tinha tantos números, porque não tinha tanta usabilidade. Mas agora, com usabilidade, a gente tem os números para informar as pessoas. Inclusive, o Adriano aí no chat, gente, ele falou o seguinte: eu ouvi os haters no outro ciclo e sair da minha posição de Cardano. E, infelizmente, isso me prejudicou. Veja só, se você está ouvindo o influencer errado, a pessoa errada, falando erroneamente de um projeto, isso pode fazer com que você perca a oportunidade de usufruir dos benefícios que ainda vão vir. Porque, assim, tem muita gente no prejuízo, o mercado desceu mesmo de $3 para 25 cents, que eu vi outro dia, não sei, eu não olhei hoje, e é uma queda muito brusca, e oportunidade para quem está aqui só ouvindo a gente e nunca se arriscou, e oportunidade para que as pessoas comecem a aprender, e assim, aqui você não precisa comprar aqueles processadores de Bitcoin, ou ter 32 Ethereum para delegar. Aqui você começa com 10 ADAs. O que é hoje 10 ADAs? R$ 17. E aí, quando você vê que você conseguiu criar sua carteira, funcionou, você comprou NFT, funcionou, foi na DEX, trocou por outros tokens, funcionou, você vai ver que não é essa ghost chain que as pessoas chamam. E os números que eu acho que falou, eles falam por si só. Acho que é uma grande retrospectiva para a gente repensar. Toda vez que a gente ouvir uma pessoa criticando a Cardano, saber se aquela pessoa está criticando com razão. Porque se te criticar com razão, a gente vai concordar também, né? O que não pode é criticar no ódio, é criticar na desinformação das outras pessoas. Certeza, Maria. Olha só, pessoal, aqui é o Cardano Blockchain Site, e aqui você consegue filtrar o período que você quer visualizar as estatísticas, né? Então eu filtrei aqui de 1º de janeiro até hoje, aí tá muito pequenininho e quando dá zoom também não fica muito legal aqui nesse site, mas vocês podem olhar depois, o link tá aqui na descrição da live, tá? Então aqui a gente, por exemplo, vamos olhar só assim, no gráfico por alto, né? Você vê aqui, ó, um aumento. Esse primeiro aqui é ADAS, total de carteiras é o azul e o vermelho é total de carteiras em stake, né? Então você vê um aumento durante todo o ano, né? Quantidade de ADAS em stake. A gente começou o ano com 70% de todas as ADAS em stake, lá em janeiro. E agora a gente está terminando o ano com 71% de todas as ADAS em stake. Então, as pessoas continuam fazendo stake. As pessoas não estão se desfazendo dos seus tokens. Elas não estão vendendo os seus tokens. Se as pessoas estivessem vendendo ADA, estaria absolutamente um gráfico de queda aqui, de quantidade de ADAs em stake. Pode até ser que muitas estejam vendendo, né? Mas outras estão comprando. E aí o número fica em stake. A gente teve aqui, por exemplo, uma alta em março. Março foi quando teve aquela primeira queda, né, pessoal, do mercado. Vocês viram naquele meme, né? Março, a gente foi de 68% para 72% de todas as ADAs em stake. Isso aqui também coincidiu com grandes investidores comprando ADA, né? E aí, naquela época, se não me engano, Grayscale, não lembro se foi a Grayscale ou se a Grayscale já tinha comprado, mas eu lembro que a Grayscale tem um fundo, que é um fundo maior, ela começou a investir em ADA e depois ela criou um outro fundo, que era esse fundo que eu falei com vocês de blockchain de contratos inteligentes, né? Então, essa alta aqui também coincide com novos players entrando no mercado para fazer stake, tá? E a gente está num número acima do que o que a gente entrou em 1º de janeiro. Então, também está positivo, né? A quantidade de ADAs em stake. Que é equivalente, pessoal, para quem não sabe, aí são 33 bilhões mais ou menos de ADA no mercado já emitido, 23 mais ou menos que está em stake, tá? Depois eu poderia até abrir aqui o pooltool.io que ele mostra essa informação claramente. Aqui, ó, a gente teve em janeiro uma alta imensa de quantidade de carteiras novas lá em janeiro, que foi no lançamento da Sunday Swap. O lançamento da Sunday lá em 20 de janeiro, ó,
A gente tinha questão assim, de 6 mil carteiras por dia. Hoje, a gente tem o que aqui, ó? A gente tem 3 mil carteiras por dia, 1.200, 1.000 carteiras por dia, tá? Carteiras novas, tá bom, pessoal? Quantidade de carteiras sendo delegadas por dia, aqui, ó. Por baixo aqui, 200. Ó, tem uns dias aqui que tem menos, mas aqui, ó, na faixa de 200, tá? Enfim, quantidade de tokens, quantidade de transações, olha. Aqui, nesse gráfico aqui no canto direito, o azul é os payments e o vermelho é as transações. Né? Se você acompanha nossas lives, a gente já explicou aqui, ó. Porque na Cardano, uma transação, você pode fazer um monte de coisa. No Ethereum, por exemplo, se eu quisesse mandar tokens ou NFTs diferentes para a carteira do Bosco, se eu quisesse mandar 44 NFTs diferentes para o Bosco, digamos que o Bosco comprou meu portfólio todo. No Ethereum eu teria que fazer 44 transações, porque no Ethereum a transação que envolve uma movimentação de tokens, ela é uma chamada ao contrato inteligente. Então, por isso que lá tem que ser 44 transações. Na Cardano, com o EUTXO e com os tokens eles sendo criados no Ledger e não obrigatoriamente vinculados a contratos inteligentes, em uma transação só, eu consigo mandar os 44 NFT para o Bosco. Então, se você for comparar a Cardano com o Ethereum em quantidade de transações, você estaria sendo injusto, porque o Ethereum eu preciso fazer 44 transações para fazer uma coisa que eu quero. Enquanto na Cardano, em uma transação só eu consigo fazer. Então, essa visualização de quantidade de payments e quantidade de transações é importante, porque quando você for comparar as transações da Cardano com o Ethereum ou com outra blockchain, você vai pegar a quantidade de payments, que é a quantidade de coisas que aquela transação fez, entendeu? Aqui na Cardanista a gente já fez uma transação para mandar ADA para os nossos delegadores e a gente mandou ADAs para 248 endereços em uma transação só. No Ethereum, eu teria que fazer 248 transações. Brincadeira, né? Sacaram aí? Então, ó, como é que tá É os números aqui, ó? inovação, né, Ático? Então, vocês podem. Isso, o EUTXO, pessoal, é assim. Se você se te dissessem assim, meu amigo, me diga uma coisa da Cardano que é inovação. Uma coisa assim. Você pode me dizer, tem várias coisas da Cardano que é inovação, mas me diga só uma. Eu ia responder o EUTXO, que é um negócio assim que, cara, é fora de série. Se vocês verem aqui, a gente teve na quantidade de transações no início do ano uma quantidade bem alta ali, ó, na casa de 176 mil transações, que é equivalente a 378 payments e tal. E aí depois foi caindo, né? Normal, por causa do bear market, né, pessoal? Isso aqui, você vai ver essa queda em todas as blockchains, tá? Mas o importante mesmo é o que eu mostrei aqui para vocês em relação a isso aqui, ó. Teve aumento da quantidade de transações em relação ao ano anterior, teve aumento da quantidade de carteiras em stake, aumento de contrato inteligente, aumento de tokens, aumento de carteiras. Vamos seguir, porque o tempo é curto. Deixa eu fechar aqui. Ah, fechei o que não era para fechar. Pera aí, galera. Vocês estão gostando, Mari Bosco, aí da retrospectiva? O que é que vocês estão achando? Eu acho que é super válida a retrospectiva que você está fazendo, né? Até porque tem muita gente vindo de novo, se interessando de novo. Então, se eles têm, bebe na fonte, da fonte de água limpa, eles têm mais proveito nos investimentos dele, nas escolhas, nas decisões que eles vão tomar. Porque em cripto É, é isso, você tem que estar informado, quanto mais informado você tiver, melhores decisões você toma. perfeito. Esse aqui, pessoal, quantidade de endereços ativos nas últimas 24 horas. Então ele está pegando aqui do ano todo. E você vê que lá até março, vamos até abril, você tinha uma quantidade aí de 130 mil endereços por dia, 100 mil endereços por dia. Hoje a gente tem aí na casa de 50, 70, 60 mil endereços por dia. Então, como que é uma Ghost Chain, pessoal? Você tem 65 mil pessoas usando a blockchain por dia.
50 mil, 55, 54. Ó, vamos ver essa aqui que teve mais. Ó, 116 mil pessoas usaram a blockchain Cardano em 15 de novembro. Né? Então, como que é uma Ghost Chain? Os números falam por si. Era isso que eu queria mostrar. Vamos voltar. Esse comentário de Ghost Chain nem cola mais.